eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9 e o versículo 3, que diz assim: E as jumentas de Quis, o pai de Saul, se perderam. E Quis disse a Saul, seu filho: Levanta-te, toma agora contigo um dos servos e vai procurar as jumentas. Vou ler só o início aqui do versículo. E as jumentas de Quis, o pai de Saul, se perderam. As jumentas, elas se perderam. Eu faço uma pergunta para você. Quem nunca teve perda? Qual ser humano que nunca perdeu algo que tanto queria ou que tanto amava? Quem nunca perdeu um ente querido? Quem nunca perdeu um dinheiro que tanto precisava? Quem nunca perdeu uma porta de emprego que tanto queria? Quem nunca perdeu algo que o fazia tão feliz ou que almejava tanto? E por causa dessas percas, nós costumamos questionar muito. Por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que teve que acontecer isso? Por que teve que ser assim? É normal questionarmos quando coisas ruins acontecem, quando percas acontecem em nossas vidas. Aqui a Bíblia relata que Saul, ele cuidava das jumentas de seu pai. Saul era cuidador de jumentas. E no versículo 3 que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que as jumentas do pai de Saul, de Quis, se perderam. E trazendo para o lado humano, é normal questionarmos: por que teve que se perder logo as minhas? Só que eu já quero dizer para você que nem todas as perdas, elas são perdas de verdade. Muitas perdas são propósitos de Deus para cumprir aquele propósito que Ele tem em nossas vidas. Porque Israel, quem reinava sobre Israel era Deus. O povo de Israel começou a olhar para as nações vizinhas e ver que ela tinha reis, que elas podiam ver, que elas podiam tocar. E eles começaram a clamar por um rei. E Deus disse: Samuel, eu vou dar um rei a esse povo. É rei que eles querem, então é rei que ele vai ter. E nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. E tudo isso que aconteceu, das jumentas se perderem, foi um propósito, foi um projeto de Deus para colocar Saul no trono, assim como o povo de Israel queria, como a nação de Israel queria. As jumentas se perdem. Saul pega um servo e vai procurar as jumentas, só que não encontra. Se a gente for continuar lendo o capítulo 9, nós vamos ver que o servo diz: só tem um profeta. Vamos atrás do profeta e ele vai dizer onde é que essas jumentas estão. Qual era o propósito de Deus? Fazer com que Saul se encontrasse com o profeta Samuel, para que Saul pudesse assumir o trono de Israel e ser rei sobre Israel. Então Deus criou a situação de as jumentas se perderem só para conectar Saul com Samuel e Saul assumir o trono. Então nem todas as perdas são percas de verdade. Muitas delas são propósitos de Deus para colocar você onde Ele quer que você esteja. Lembra de José? José perdeu a família. José perdeu o conforto da sua casa. José perdeu o pai. José perdeu os irmãos para ir para o Egito. Só que não foi só uma perca. Foi um propósito de Deus, porque José no Egito ele estava mais perto do trono, que era onde Deus queria que ele estivesse. E por causa da perca que ele teve aos olhos humanos, foi uma perca, Deus concluiu o propósito, que foi colocar ele no trono como governador de todo o Egito. Então não foi só uma perca, foi um propósito de Deus para colocar José no trono. As jumentas não foram só uma perca, foi um propósito de Deus para colocar Saul no trono e ele ser rei de Israel.
Não sei o que você perdeu. Não sei o que você tanto olha e diz, mas por que comigo? Por que eu tive que ter essa perca? Eu quero dizer a você que não é só mais uma perda. Não é uma perda que você teve, mas é um propósito de Deus para levar você aonde Ele quer que você esteja. É igual eu falei no início, é normal questionarmos. Mas quando a gente vê o resultado final, nós conseguimos entender todo o projeto de Deus. Por que aconteceu essa perca? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu sofri tanto? Por que me abandonaram? Por que mentiram, levantaram falso contra a minha vida? Tudo isso é projeto de Deus para colocar você aonde Deus quer que você esteja. Tudo isso é um propósito de Deus para que Deus cumpra o propósito, para que Deus cumpra a chamada que Ele tem na sua vida.